nós temos Ana Carolina Curvelo aqui, ó. Ana já tinha entrado no bloco de Curitiba, agora seja bem-vinda ao bloco de São Paulo. Ana, então, as informações são graves mesmo, né, dessa questão da fraude no INSS e aparentemente Lupe segue no cargo. Bom dia, seja bem-vinda, Ana. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal, aí também no estúdio. Pois é, e é uma honra também participar aqui nesse primeiro mês aí do Café com a Gazeta do Povo, diretamente também de São Paulo. Fico muito feliz. E ontem eu estive acompanhando essa audiência do Carlos Lupe na Câmara dos Deputados e, de fato, foi bem tenso. Ele começou, né, falando aí das ações da pasta, querendo amenizar a situação, mas o presidente já do colegiado cortou ele e falou que não tinha como não falar, perguntar sobre o maior escândalo de fato da Previdência, né? O presidente, então, do colegiado já começou jogando para a Lupe a pergunta por que ele indicou o Stefanato, né, que era o presidente do IBGE, que foi já afastado e demitido do cargo após a revelação desses desvios bilionários das aposentadorias, e ele já começou perguntando, né, para a Lupe por que ele tinha indicado esse o Alessandro Stefanuto, desculpa, para a presidência do INSS. E em resposta, o Lupe disse que quando conheceu, considerou ele altamente qualificado para o cargo, né? Ele colocou ele como servidor pelo preparo e a empatia que ele teve. E ele não negou, claro, que é comum a gente acertar e errar. Ele cambaleou um pouco na resposta, mas disse que assume os atos, foi um ato dele que ele e ninguém indicou, né, o ex-presidente do INSS. Logo depois também ele tentou justificar algumas situações, né, esses casos que vieram à tona aí dos desvios bilionários, mas ele não conseguiu demonstrar uma certa segurança, porque ele inclusive até falou que o INSS não deveria ser intermediário entre os aposentados e os sindicatos, né? Porque a gente sabe que essa fraude veio à tona depois que a Polícia Federal mostrou que alguns sindicatos estavam, né, descontando aposentadorias das pessoas, até mesmo sem as pessoas saberem. E ele viu que havia, assim, uma falsificação por parte de alguns sindicatos e que esses sindicatos e as pessoas que estão envolvidas, elas têm, sim, que ir para a cadeia. Ele deixou isso muito claro, tanto é que a manchete da nossa reportagem, que está na Gazeta do Povo, é dessa declaração que ele colocou bem clara: quem tiver roubado dinheiro de aposentado tem que ir para a cadeia. Mas ele destacou também que há essa questão trabalhosa, que é um trabalho demorado, é um processo lento para conseguir revelar tudo isso. A verdade é que ele tentou se defender, tentou se justificar, mas a oposição foi radical na audiência, a oposição bateu de frente com ele, disse que ele foi omisso, que ele não soube lidar com essa situação, que ele deveria ter trazido isso à tona há mais tempo, e houve esse embate, de fato, da oposição com o Lupe. Teve até um bate-boca dele com o Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten também foi duro nas palavras, que não sabe ainda como é que ele continua no cargo como ministro da Previdência diante de tantos escândalos sendo revelados a cada instante, né? Sem contar também o envolvimento aí do sindicato, em que o próprio vice-presidente é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente vê que o rombo é cada vez maior. E nessa audiência, o próprio Coronel Crisóstomo, que é o autor da CPI, anunciou que a CPI vai andar. Ele conquistou aí 171 assinaturas e agora a gente está acompanhando todo esse trâmite para saber se essa CPI vai para frente ou não. Você sabe, Ana, que eu sou meio eu não tenho muita esperança nessa questão das CPIs no Brasil, porque eu sempre acho que sempre termina em pizza. Desde a CPI dos Correios, lá no início da década de 2000, que eu acho que não tem muito preciso investigar. Ontem, nesse depoimento, viu, Ana, o que me chamou mais atenção é que a oposição levou uma senhora humilde, uma senhora simples, com o holerite, eu acho que é assim, né, mesmo que chama ali, dos pagamentos do INSS dela, da aposentadoria, com vários descontos que ela não sabia como explicar e certamente fazem parte aí desses 6,3 bilhões, porque assim, né, você pega 40 de um, 50 do outro, durante X anos, você pega um pouco de milhões, se torna bilhões. E pior também, né,
que situação do Lupe? Ele é ministro da Previdência, ele tem um órgão para cuidar, que é o INSS. Me parece aquela turma que você põe para cuidar de duas tartarugas. Uma foge, outra volta grávida. É mais ou menos assim com o Lupe no ministério, né, Ana? E ele até comentou assim a dificuldade que é para averiguar exatamente caso a caso. Esse caso dessa senhora realmente comoveu. Eu vi outros também, além dessa audiência com o Lux, estava acontecendo uma audiência com alguns sindicatos de aposentadoria, então isso demonstra que há sim uma falta de acompanhamento, né, de transparência sobre isso. E na justificativa, o Lupe disse que são mais de 6 milhões de aposentados com contribuições sindicais a 41 instituições. Mas como é que você não tem controle disso, né? Como é que você não sabe o que está sendo falsificado? Como é que você não tem, de fato, um acompanhamento? Isso demonstrou uma falta de cuidado, de atenção, né, com as pessoas que precisam desse benefício. E isso ficou muito nítido em algumas falas dele. Ele até colocou assim que lamenta a saída de colegas de trabalho, diz que, apesar de tudo isso, a Polícia Federal, a CGU, tem que agir, tem que localizar essa quadrilha, que ele até tentou se justificar dizendo que não é uma quadrilha de agora, mas que essa quadrilha já está presente há muito tempo, né? As próprias investigações aí disseram que esses desvios já acontecem há anos, mas isso não deveria ter durado tanto tempo, né, como a gente está vendo. Inclusive, Lucas, eu conversei com a Damares, ela apresentou um pedido de impeachment do ministro Carlos Lupe. A gente ainda não sabe como é que o governo vai manter a situação dele aí, se ele vai continuar ou não na pasta, mas a Damares ela deu entrada nesse pedido de impeachment para que ele saia do cargo ou que ele peça demissão. Teve muitos parlamentares da oposição falando, respeitosamente, ministro, o senhor deveria pedir para sair. Peça para sair, né? Foi até uma fala que eu coloquei na minha matéria do Coronel Crisóstomo, que ele deixou muito claro, peça para sair. É um mínimo de respeito que ele daria para as pessoas. E a Damares também colocou isso muito claro no pedido que ela apresentou, deixando que ele foi omisso, né? Ela até explicou assim, eu acho que ele tem que ter bom senso, pedir demissão. Se ele não tiver, eu acho que o presidente Lula terá. Vamos ver, né? A gente sabe que isso é muito comum já em governos anteriores do presidente Lula, mas eu acho que não tem mais clima, não tem mais condição, até depois das declarações dele. Os únicos que estão defendendo ele é o PDT, que até ameaçou, né, sair da base do governo pelo fato do Lupe ser o presidente do partido. Então, a gente vê que está essa situação, esse embate. Parlamentares do PT também tentaram defender o Lupe na audiência, mas tá difícil. O Lupe deveria ter tido a hombridade, né, Ana, de pedir demissão, pedir o boné. Se ele não fez isso, o Lula deveria ter feito já, né? Mas a gente sabe que o PT, se for tirar todo mundo ali que tem um escândalo de corrupção, olha, não vai ter gente para ocupar os 39 ministérios. Ana, obrigado. Para quem não conhece, a Ana tem um projeto pessoal super legal lá, o jornal dela de boas notícias, sempre notícias otimistas. Eu me esforço aqui também, viu, Ana? Mas o noticiário não deixa, minha amiga. Obrigado, seja sempre bem-vinda ao Café com a Gazeta. Uma ótima quarta. Eu agradeço, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu!